Olá, tudo bem? Que a paz de Jesus esteja conosco. Hoje eu venho aqui para falar sobre os pilares do enriquecimento, tá? Eu vou citar os 7 principais pilares do enriquecimento, né? Que nos traz sabedoria, nos traz conhecimento para que nós possamos agir da melhor forma, né? Como sempre, todos os dias, buscando a sabedoria no Senhor. E agradeço primeiramente a Deus e segundo a você por estar aqui presente mais um dia comigo. É que a gratidão independente do primeiro, segundo, terceiro, quarto, independente de qual seja o pilar, a gratidão, ela tem que estar conosco todos os dias das nossas vidas. Então eu agradeço a Deus, agradeço a você pela tua presença e todos que participam comigo nessa sabedoria, nesse transbordo, porque o que eu aprendo, eu passo para vocês e eu acabo aprendendo muito mais quando eu transbordo para vocês o meu conhecimento, o que eu aprendi. Então, assim, o primeiro pilar é transformar a mentalidade. Nós precisamos transformar a mentalidade, porque antes de termos uma conta transbordante, nós precisamos o quê? Uma família bem-sucedida. Se você não tiver uma boa comunicação dentro da sua casa, com a sua família, como que você pode ter algo de bom fora da sua casa, se você não tem algo de bom dentro da sua casa? Então, assim, primeiro pilar é transformar a mentalidade, é o quê? É uma família bem-sucedida, né? Temos que ter uma mentalidade bem-sucedida e tudo começa na mentalidade. E a mentalidade dentro da nossa casa. Tudo começa na nossa mentalidade, ok? Em Romanos 12, 2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, assim, qual é a boa, perfeita vontade, agradável, perfeita vontade do Senhor, né? A vontade dele é o quê? A mentalidade, a sabedoria do Senhor que nos leva a isso. Então, é importante, sim, buscarmos a sabedoria no Senhor, porque ele vai trazer toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, para que possamos ter uma boa mentalidade, né? O que é importante também é começarmos a fazer perguntas para nós mesmos. Perguntar para nós, para o nosso cérebro. Perguntar a nós mesmos, né? O que estamos fazendo para mudar isso. Os novos desafios que podemos fazer para nos desafiarmos, né? Para ser novas coisas, novidades, para desafiarmos nós mesmos, né? Qual é o próximo desapego? O que eu vou desapegar agora, nesse momento, né? Então, é muito importante praticarmos o desapego, praticarmos novos desafios e coisas diferenciadas, porque isso nos traz o quê? Nos traz sabedorias e novos conhecimentos, tá? E com novos conhecimentos, é claro, novas ideias, novos projetos e assim, consequentemente, os novos resultados, tá? Então, esse é um dos pilares, esse é o primeiro pilar. Aí vamos falar sobre o segundo pilar, né? A mente desbloqueada. É muito importante uma mente desbloqueada. Porque o bloqueio, o que é o bloqueio? O bloqueio é uma forma errada de pensarmos, né? Então, assim, é muito importante, se a mente for cheia de bloqueios de paternidade, de bloqueios de merecimento, né? Da falta de merecimento, bloqueio da escassez, da necessidade de aprovação de outras pessoas, esses são os bloqueios. E quanto mais bloqueio temos, menos conseguimos atingir, né? Captar essa sabedoria. Menos nós conseguimos atingir a ela. E esse bloqueio faz com que limite os nossos pensamentos e assim as nossas atitudes. Então, não conseguimos atingir essa sabedoria, né? Ter essa boa mentalidade na sabedoria por causa desses bloqueios. Menos bloqueio a gente consegue atingir mais, né? A gente consegue enriquecer mais, né? Então, assim, tem um livro, vou até dar uma dica aqui, tem um livro que é Quem Pensa Enriquece. É de Napoleão Hill. É um livro muito bom e eu indico
para quem quiser tá lendo, tá? Porque uma mente bloqueada é uma mente livre, sabe? É uma mente totalmente livre, é uma mente aberta para escutar a Deus, para dar a sabedoria e entendimento de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, assim, em Romanos 12:2 fala, né, que eu acabei de ler, e repito, e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação. Então, não podemos nos conformar com este mundo, com as nossas atitudes, com o que vivemos hoje. Temos que fazer sempre essa transformação. Através do quê? Através desses desbloqueios, dessas novas atitudes, né? Dessas novas emoções que temos. O terceiro pilar, claro, não pode faltar, é o desapego. Nós precisamos praticar o desapego. Seja ele de roupa, de sapato, do orgulho, da ganância, de joias, que é tudo passageiro. Tudo isso é passageiro. Temos que ter apego ao que é eterno. E o que é eterno? Jesus Cristo é eterno. É a única, assim, o único espírito que temos que nos apegar é a Jesus Cristo, né? Porque é espírito, alma e corpo, né? Que nem o nosso corpo, na verdade, não é eterno, mas o espírito e a alma, com certeza, através de Jesus Cristo, isso sim é o eterno. Então, a prática do desapego é muito importante para tudo isso, tá? Então, assim, é praticar o quê? O reino, por exemplo. O reino é uma coisa que temos que praticar sempre, ele e Jesus. Não posso esquecer, o apego à ideia, a uma ideia. Cuidado também com o apego à ideia, com o apego à família. A família também não podemos ter o apego. Deus mesmo fala que quem ama o pai ou a mãe, ou quem ama o filho mais do que a ele, não é digno dele. Então, cuidado com os apegos, tá? Temos que praticar isso, né? Então, assim, a pessoa que enriquece não atende ao público, por exemplo, né? A pessoa que atende ao público. Eu vou dar um exemplo aqui. O primeiro passo dela é o quê? Ela quer lotar a agenda dela. Ela quer quanto mais pessoas atender para ela prosperar mais. Aí o que acontece? O segundo passo dela é o quê? Ela já não quer mais tantas pessoas. Ela quer aumentar o valor dela, atender menos pessoas e ganhar mais. E o terceiro é não atender praticamente ninguém, não ter agenda, só atender quando o quê? Quando ela sentir vontade e ela ser livre para isso. Então, assim, é muito importante nós mesmos nos perguntar, né? O que fazer para alavancar, né? Expandir a mentalidade. O que podemos fazer, porque expandindo a mentalidade, alavancando ela, nós alavancamos as nossas vidas. Melhoramos com tudo isso, né? O que fazer para desbloquear a mentalidade? Vamos nos perguntar e vamos buscar a sabedoria para que nós possamos desbloquear de todos aqueles bloqueios que nós temos, né? Que é a necessidade de aprovação, tudo aquilo que eu já falei, inclusive, aqui. E o quarto pilar, vamos a ele, é a compra e venda. Muito importante é a compra e a venda. O que acontece? Para prosperar, não tem outro jeito a não ser vender. Vender é a chave para a prosperidade. Então, assim, temos que saber qual a melhor forma de atingir muitas vendas. Vender em grande escala. Ter habilidade em vender. Então, assim, não existe possibilidade de enriquecer a não ser vendendo. Então, temos que buscar essa habilidade de venda, né? Comprar na baixa e vender na alta. Então, isso é muito importante, tá? E o quinto pilar é a gestão. É extraordinário, né? Porque, assim, primeiramente, temos que ter uma boa gestão nas nossas vidas particulares, na nossa vida pessoal. Se nós não tivermos uma boa gestão nas nossas vidas, a forma como alimentamos, como bebemos, as nossas atitudes, o que falamos. Então, assim, se não conseguimos ter uma gestão boa nas nossas vidas, como vamos gerenciar a nossa vida profissional se não conseguimos ter uma boa gestão na vida pessoal? Então, é muito importante sabermos o que falamos, como estamos comendo, como estamos vivendo e como estamos vivendo. O autogoverno, né? A vida, a comida, as palavras. Se não conseguir gerir a própria vida, como que nós vamos gerir uma outra situação? Então, não tem como, né? A autoliderança, o autogoverno, né? Tomar cuidado com o que eu bebo, do que eu como, do que eu falo, do que eu penso, do que eu olho. Então, tudo isso é influenciado. Então, temos que tomar muito cuidado com essas coisas.
O maior negócio que existe, o maior negócio sou eu mesmo. Então diga para você mesmo que o seu maior negócio, o seu melhor negócio é você mesmo. Então você tem que o que? Gerenciar a você. Gerenciar suas atitudes, a sua vida pessoal e assim a profissional. O sexto pilar é a eficiência. Fazer mais com menos e rápido. Que na verdade é o fazer mais com menos em menor tempo possível. Por isso temos que fazer rápido, né? O sétimo pilar é a comunicação. A comunicação é a clareza. Se você não tiver uma boa comunicação, você não consegue nem viver bem no seu casamento. Você não consegue se comunicar bem, então se você não tem uma boa comunicação, você não expressa realmente o que você sente, você não consegue dar clareza àquela situação, àquelas coisas que você vive. Então, assim, a comunicação, ela não existe venda sem comunicação, não existe clareza sem comunicação, não existe relacionamento sem comunicação, não existe casamento sem comunicação. Então, vamos respirar fundo, vamos pensar, vamos acalmar e procurar viver de uma forma mais tranquila para poder comunicarmos melhor e sabermos expressar melhor o que sentimos e o que realmente queremos. A comunicação, ela é tudo, ela é o transbordo, entendeu? Então, assim, é importante o quê? A comunicação é ter habilidade de se comunicar, né? Ela vai levar a gente muito mais rápido para a riqueza. Então, o entender que precisamos ter essa necessidade de sabermos como nos comunicar melhor, isso é muito importante. Isso, na verdade, é a chave, é o que é mais importante em tudo. Como que podemos vender se não tivermos uma boa comunicação? Se não tivermos clareza no que estamos vendendo, né? Então, assim, fica difícil vender. Tudo em nós comunica. O nosso olhar comunica, a roupa que vestimos comunica, o nosso cabelo comunica, a sola do sapato comunica. Então, assim, as nossas palavras, tudo comunica em nós. Então, temos que saber nos comunicar da melhor forma. Então, temos que nos perguntar, né? Qual a comunicação que estamos transmitindo para as outras pessoas, né? Porque, na verdade, até as amizades que nós temos à nossa volta também é uma forma de nos comunicar, por incrível que pareça, com quem andamos, né? Então, tudo isso faz parte e é importante sabermos disso também. Não tem como prosperar e enriquecer se não tiver uma boa comunicação. A palavra de Deus, em Provérbios 10, 22, fala assim. Provérbios 10, 22 fala assim: a bênção do Senhor é quem enriquece e ele não acrescenta dores. Então, a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores, é a sabedoria. É saber como agir, pensar, expressar, se comunicar, tudo dentro da sabedoria de Deus. Ele nos ensina, né? Em Provérbios 8, 18, também em Provérbios, fala assim: riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Então, tudo encontramos no Senhor, porque está com Ele a verdade e a justiça. Então, buscai a Ele e Ele dará todo o entendimento a nós, de sabermos, porque o mais importante é a verdade, que é a palavra de Deus, e Ele sabe de toda a verdade. Sabe, tem pessoas tão pobres, mas tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Ela não tem nada além disso, a não ser o dinheiro. Então, assim, o que significa ser pobre? Pobre é uma pessoa improdutiva. Uma pessoa que não produz é uma pessoa pobre. Então, o que existe é pessoas produtivas. Pessoas produtivas são pessoas prósperas. E pessoas que não produzem são pessoas pobres, as improdutivas. Então, assim, é muito importante, não podemos esquecer disso. Somos produtores do reino. Somos produtores do reino. Fale sempre isso. Sou produtor do reino. Pois é através do Senhor que nós vamos produzir e produzir da melhor forma e conseguimos prosperar agindo nas atitudes de obediência ao Senhor. Então, assim, quando é o Senhor que nos direciona, que nos dá essa direção, nada tem o porquê dar errado, não é mesmo? Então, assim, a riqueza é muito além do dinheiro.
Ela é muito além do dinheiro, não podemos esquecer disso. E para finalizar aqui, eu vou em Gênesis 13:2, que fala assim: e aí Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até ao lugar onde o princípio estivera a sua tenda entre Beel e Ali. Então, assim, a riqueza está no Senhor, na sabedoria. Quando pedimos sabedoria ao Pai, Ele nos dá muito mais do que a sabedoria, os entendimentos do Senhor. Então, aqui eu finalizo mais uma palavra do Senhor e agradeço pela sabedoria do Pai em primeiro lugar e pela sua presença, e que Deus te proteja.